Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Cristão Notícias. Neste dia 5 de abril, agora neste sabadão que passou, foi realizado o nosso primeiro festival cristão da Rádio Bem Mais FM. E hoje nós contamos com a presença do Arthur, do Davi e do Matheus, que fazem parte da Igreja Presbiteriana Central, onde ganharam em primeiro lugar. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado. E vamos começar então. Nós sabemos que em Jeremias, capítulo 1, versículo 1, nos ensina que antes de formar você no ventre da sua mãe, tu me formastes na barriga da minha mãe. A gente sabe que antes de nascer no nosso coração, nasceu no coração de Deus, né? E eu queria saber, Davi, como surgiu a história da banda Kadosh? Bom, vamos começar do começo, né? Ano passado, eu mudei pra cá, pra Itapeva de novo, 2024, e eu comecei a ir na Central, na Presbiteriana Central. Aí a gente passou ali uma semana, teve um acampamento, aí o Matheus me chamou pra tocar na UPA. E o que é a UPA? É o encontro de adolescentes da nossa igreja. Legal. Né? Que são ali de 14 a 17, né? 12 a 17. 12 a 17, desculpa, 12 a 17 anos. E aí ele me chamou pra tocar, a gente começou a tocar, e aí a gente viu que a gente podia ter um entrosamento legal ali, cada um tocava uma coisa, e a gente foi entrosando aos pouquinhos. Aí o tio Renato, um abraço pro tio Renato, inclusive, ele foi guiando a gente, entendeu? A gente foi pegando assim, o jeito um do outro. Hoje a gente já sabe o que cada um quer quando olha, o cara olha assim mais torto, já sabe que um errou, entendeu? Mas começou assim, a gente começou tocando na UPA, e daí a gente começou a ensaiar fora assim, do horário, né, normalmente, e foi pegando entrosamento. Foi assim que surgiu, e aí a gente foi juntando mais pessoas. Por exemplo, o Arthur mesmo, ele é da Betel, da Presbiteriana Betel, e ele veio um pouquinho depois. Quando você veio mesmo? Eu vim em maio. Maio. Foi em maio na conferência? Foi na conferência. Ele veio numa conferência com a gente, que a gente já tinha feito um evento sem ele. A conferência foi a primeira vez que a gente tocou junto, né? Foi isso mesmo. Foi mais ou menos assim. E como que foi a primeira vez de vocês terem tocado juntos? Tem alguma história pra contar? Tem. Algumas. Então conte. Não me omita nada, hein? Quero saber tudo. Olha, a primeira vez foi complicado, né? Hoje a gente assiste, a gente fica até com medo de assistir, da vergonha. Mandei pro Marto, ele falou, não, cara, eu não quero ver isso, eu fico com vergonha. Muito ruim. Eu também fico, porque... Não, a gente não fica com vergonha porque é a nossa evolução, né? É o nosso processo. Mas, assim, dá um aperto, assim, a gente vê que a gente tava achando que tava bom, mas não tava tão legal. Mas era a primeira vez de vocês tocando, né? Sim, juntos. Isso, era a primeira gente vez. saiu da conferência achando que tinha arrasado lá, tocando super bem. A gente vê hoje, tava... Não Nossa. acredito. Mas eu acho que a maioria das pessoas é assim, né? Você vai, acha que tá fazendo bonito, depois você vai assistir. É igual a transmissão, né? Quando você vai assistir. A época da pandemia teve muita live também. As pessoas assistiam. E aí você olhava assim e falava assim, nossa, eu acho que eu tô arrasando aqui. Eu olhava a transmissão depois e falava assim, eita, acho que não deu muito certo. Acho que eu errei pra caramba. O pessoal errou junto. E é bem bacana. Parabéns, legal. Olha só, Arthur, como foi a experiência de vocês participarem do primeiro festival cristão da Rádio Bem Mais FM e conquistar o primeiro lugar? Foi legal. Foi bastante nervoso também, porque a gente passou o sábado o dia inteiro correndo, principalmente eu e o Davi. A gente correu atrás das coisas, ensaio, depois a gente tocou num lugar antes, e aí a gente foi pro festival. Eu, particularmente, fiquei muito ansioso, porque era a minha primeira vez tocando num festival. Eu sempre fui batera de igreja mesmo, só que igreja mais tocar para um público que eu não conhecia sempre me deixa muito nervoso. Então foi muito legal, foi benção a gente ter ganhado. O Davi tava ansioso para ganhar, a gente foi no objetivo de conquistar mesmo o primeiro lugar. Nossa, uau! E aí, o festival superou as suas expectativas? Superou. E passou o nervosismo depois que tocou? Passou. Ficou tudo certo, né? Durante já, né? Durante, como eu fiquei um pouco mais escondido, aí eu não via quase ninguém, passou o nervosismo. Então tá tranquilo. E qual foi a inspiração? Por que vocês escolheram as músicas que vocês apresentaram no festival? São músicas que a gente toca há muito tempo. A última música que a gente tocou, Grande é o Senhor, a gente tocou ela desde praticamente da conferência, e a gente foi evoluindo a versão dela, e a gente chegou numa versão que a gente gostou pra caramba e ficou aquela. Tremenda Graça também é uma que a gente toca desde o começo, praticamente. Redenção é uma música muito característica da nossa igreja. Toda reunião de adolescente, praticamente, todo mundo pede pra tocar ela, porque é uma música muito boa, ela anima, né? Ela levanta o pessoal. Quebrantado também é uma música que a gente toca sempre. Eu falo que Quebrantado é uma música muito presbiteriana. Todo presbiteriano conhece Quebrantado. Todo presbiteriano canta. E... Qual que foi a última música que a gente tocou?
Tão Profundo. E Tão Profundo é uma música que a gente curte muito tocar. Eu particularmente gosto muito. Animada, né? E animada, sempre levanta o público. É isso. Legal, bacana. Matheus, como tem sido a trajetória da banda Kadosh dentro da Igreja Presbiteriana de Central? Bom, como o Davi falou, foi em maio, né, que a gente tocou a primeira vez junto, que a gente tocou na conferência. E como eu falei também, a gente achou que tava incrível, mas hoje a gente vê, tava horrível. Mas ali foi quando a gente começou, assim, a gente nem tinha entrosamento, foi a primeira vez que a gente nem tinha ensaiado junto direito. E foi ali que a gente começou a gente conheceu melhor o Arthur até, que o Arthur, a gente não era próximo do Arthur ainda até então. Mas quando a gente, no meio do ano, assim, mais ou menos, a gente começou a criar esse projeto. A gente começou a pensar nessa possibilidade, que a gente viu a evolução de cada um. A gente viu a evolução a minha na guitarra, do Ramon, que não pôde estar com a gente. Um abraço pro Ramon, que ele é o nosso baixista. Ele começou tocando bateria, e daí, quando o Davi chegou na UPA, eles trocaram. Então, o Davi foi pra bateria, o Ramon foi pro baixo. E o Ramon aprendeu a tocar baixo ali. E nunca tinha tocado baixo e tá tocando super bem, inclusive. E a gente foi vendo essa evolução e foi vendo que a gente pode ter um certo potencial, né? É claro que a gente foi vendo nossos dons em Deus, a gente foi vendo que Deus pode ter um projeto grande nas nossas vidas em relação a isso. E eu acho que o que fez consolidar mais assim a nossa ideia que a gente pode dar certo foi quando a gente descobriu que o DNA ia ser aqui na cidade. DNA é Dia Nacional do Adolescente, para quem não sabe. É um encontro que acontece todo ano dos adolescentes presbiterianos, e vem quase 1.000 pessoas, 1.000 adolescentes de toda a região. Ano retrasado foi em Maringá, a gente foi para lá. E ano passado a gente teve a sorte de ser aqui em Itapeva, e normalmente é a banda da cidade que toca. Então a gente foi chamado, para a glória de Deus, a gente foi chamado, e a gente pôde tocar e usar nossos dons para fazer os adolescentes, trazer eles em adoração ao Pai. E foi muito incrível, assim, o nosso processo de ensaio. A gente amadureceu muito nesse processo também. A gente criou muito entrosamento nesse ensaio pro DNA, porque era um evento muito grande, a gente tinha que estar bem ensaiado. E foi muito bonito. E a gente descobriu agora, recentemente também, que esse ano o DNA vai ser lá em Campinas. E a gente foi chamado para tocar, porque Campinas não tem banda. E a gente foi chamado para tocar. E a gente ficou muito feliz, porque querendo ou não, também é o nosso trabalho sendo reconhecido pelas pessoas, né? E a gente se agradece muito a Deus, porque sem Ele nada seria possível, sem os dons que Ele nos coloca, nada seria possível. E sem Ele colocar no nosso coração essa vontade de aprender mais, de estudar mais e de querer louvar o Teu nome, nada seria possível. E eu acho que, só pra finalizar, a pessoa que sempre nos ajudou também, como o Davi falou, é o presbítero da nossa igreja, o tio Renato, que a gente chama de tio Renato, porque a gente tem ele é o conselheiro da nossa UPA, e ele sempre nos ajudou, sempre esteve presente, e sempre nos apoiou também, nos ensinando. Ele toca com a gente também, então ele sempre dá dica pra mim na guitarra, pro Ramon no baixo, ele sempre dá várias dicas pra gente, de como fazer, de arranjo, de ideias, e ele foi muito importante pra gente nesse todo esse processo, e continua sendo, né, nos apoiando. Então, acho que é importante também falar dele, porque também talvez sem ele a gente também não teria, nem estaria tocando junto, né, porque foi ele foi ele que uniu a nossa banda, foi ele que colocou o Arthur pra tocar com a gente, foi ele que, então realmente sem ele a gente não estaria tocando junto. Então também agradecer ao tio Renato, mas é isso, é tudo pra glória de Deus e dom de Deus, né. Bacana. E a banda tem quanto tempo já? Desde a primeira vez que a gente tocou, ela vai fazer um ano em maio. Desde a primeira vez que a gente tocou, que é daquele jeito, né? A gente vai tocar na conferência que vai ter esse ano também. Vai ser totalmente diferente da primeira vez que você tocou. Mas vai ser melhor, então. Vai. É claro certeza. que quanto mais a gente pratica, mais melhor a gente Sim. fica, né? Mais melhor, nem existe essa palavra. Mas olha, é bacana vocês contando sobre isso, porque encorajam as pessoas que às vezes têm vergonha, têm medo de tocar, a se unirem e também ficarem juntos, né? Existe um propósito com vocês. Você viu? Você veio de uma igreja, você veio de outra, e aí juntou todo mundo. Por apenas um convite, vocês se juntaram e formaram uma banda de adolescentes. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 17. 18. 16. Olha só, então é um propósito, existe algo aí. Então é muito bacana. Que Deus abençoe vocês. Amém. Davi, quais são os próximos passos da banda? Há planos aí para novos projetos? Bom,
Temos alguns planos. O primeiro deles, na verdade, é focar mais no DNA desse ano, porque vai ser um evento muito grande, né? Lá em Campinas, a gente foi chamado, então a gente ficou muito feliz, inclusive, de ser chamado. É, Um dos próximos passos, que é uma das coisas que a gente está planejando ainda, é realmente consolidar a banda como o nome, assim, entendeu? Fazer como... Não fazer como uma banda só da Igreja Presbiteriana Central. Fazer uma banda como a nossa inspiração, Projeto Sola. E poder levar essa mensagem para mais pessoas além da presbiteriana, entendeu? Como a gente fez no festival, mas algo maior, a gente quer levar isso para frente. Eu até conversei com o tio Renato. Desculpa. Ele falou que a gente tem todo o apoio dele e o incentivo. E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque a gente vê que tem pessoas à nossa volta que realmente querem nosso bem e a nossa evolução. Mateus, que mensagem vocês esperam transmitir através da música cristã, especialmente após essa grande vitória? Bom, referente à música cristã, eu acho que a música ela tem o poder de tocar, o louvor ele tem o poder de tocar e transformar as pessoas, né? O louvor é uma arma espiritual assim muito forte e eu vejo que as pessoas realmente conseguem transformar as pessoas e quebrantar o coração das pessoas através do louvor. E é isso que a gente espera poder ser usado por Deus para levar as pessoas em adoração, em espírito e verdade, e fazer com que elas quebrantem de fato seu coração perante ao Pai. E é isso que a gente espera. E após essa vitória, primeiramente, né, claro, é tudo de Deus, é permissão de Deus e para a glória dele. E eu espero também, acho que inspirar as pessoas, que a gente, como a gente disse, da nossa evolução muito grande. E eu acho que é uma forma também de inspirar as pessoas a não desistirem, a estudar a música, a investirem nos dons que às vezes Deus tem colocado no coração delas, que às vezes elas podem pensar que música não é pra mim, eu tenho duas mãos esquerdas, não sei. Mas se a gente estudar de fato e querer aprender, a gente consegue. O instrumento, o canto, claro, acho que o canto é também um instrumento que a gente tem que treinar, a gente tem que, né, é igual um violão, e tudo pode ser treinado, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser melhorado mesmo, né? Então, acho que é inspirar as pessoas, assim, pra melhorar e pra aprender com os dons que Deus coloca no coração delas. Você me disse algo que me deixou bem intrigante, sabe? Porque é fato, a música, ela muda totalmente o ambiente. A gente fala isso porque a Rádio Bem Mais FM, ela tem tocado muitos corações através da música. E é fato, o primeiro incenso que sobe aos céus é a adoração, e principalmente o louvor. É ele que prepara o ambiente para que o pregador chegue e fale sobre a palavra do Pai. E é fato que vocês continuem sendo usados e abençoando mais e mais pessoas, até porque 17, 18, né? E 16 anos é muito nova demais para tocar tudo que vocês tocam. Que Deus continue abençoando vocês sempre. Amém. Amém. Meninos, vocês gostariam de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e seguidores aqui do Grupo Cristal de Comunicação? Não deixem de viver seus sonhos. Eu tô correndo atrás dos meus, que é viver da música. E é isso que eu passo mensagem pra vocês. Corram, sempre tenham um relacionamento com Deus, de amizade, sejam amigos dele. Vivam o lifestyle cristão. E corram atrás dos seus sonhos. Você quer viver de música? Você quer viver de Instagram? Corra. Se você quer ter um emprego normal, comum, corra atrás dos seus sonhos. Legal. Bom, o que eu acho que eu posso falar é para sempre colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Quando eu era menor, eu cantava, mas depois de um tempo, quando a adolescência e mudança de voz, eu parei de cantar e daí mudou a voz e daí eu não canto mais. Mas o que eu quero dizer é que o instrumento em si, o tocar, que é o que eu faço hoje, eu nunca tive essa vontade. Eu não vou falar que sempre, desde criança, eu gostei de tocar, seria mentira. Mas em 2020, minha mãe pegou e me incentivou a aprender violão e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso é que creio que era um plano de Deus na minha vida. E eu aceitei isso e permiti com que Deus me abençoasse dessa forma. Permiti com que Deus fizesse os planos dele em mim
e me permitir ser um instrumento para Deus, né? Ser usado para Deus. Então, que vocês possam também se permitir, eu não sei qual que é o ministério de cada um, pode ser o ministério da música, pode ser instrumento, pode ser cantar, pode ser outros ministérios com crianças, ministérios, tem inúmeros ministérios na igreja, mas que você possa entender qual é o propósito de Deus na sua vida, o ministério que Ele te quer, e que você possa se abrir para ser usado como instrumento de Deus nisso. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Davi? Bom, eles já falaram muito bem, bastante coisa, mas o que eu tenho pra falar é... Tenham pessoas que buscam a sua evolução junto com você, que te incentivam e que querem o seu bem de verdade. Busquem influências boas, tanto de pessoas ao seu redor, como de pessoas, por exemplo, na internet. Você tem que estar rodeado de pessoas que vão fazer a sua evolução pessoal e espiritual. Então, é mais ou menos isso que eu tenho pra deixar pra vocês. Deus abençoe a vida de todos. Amém. E agora vocês vão tocar pra nós. Cada canto deste mundo, cada passo eu ecoa seu amor, sua redenção. Sempre a mesma bandeira, não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei, o grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim, sempre glorifico o grande eu sou, por sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim, sempre glorificar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo e comentar bastante para ver qual será a próxima banda que estará aqui conosco. Você continue e permaneça muito bem abençoado. Que Deus te abençoe.